Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tomar um chazinho aqui para a gente continuar, tá? Minha garganta funcionar bem, né? Falei muito aí nessa primeira parte, tá, pessoal? Qual é o tema que a gente falou muito aí nessa primeira parte? O que é o caminho da espiritualidade? Então, pessoal, o que é que a gente viu na primeira parte? O que é esse caminho? A gente viu que esse caminho é a jornada da consciência. Então, a sua consciência está nessa jornada aqui, nessa dimensão aqui que a gente conhece como terra, na matéria, né? A nossa consciência está nessa jornada. Pessoal que busca um relacionamento mais profundo com o divino. Então, a gente está aqui e está buscando um relacionamento mais profundo com o divino. Ele fala, é um processo de expansão da consciência e de libertação interior, libertação do ego. Foi que a gente terminou lá falando que essa libertação que Cristo veio trazer para as pessoas. Cristo está falando dessa libertação ali e tem muitos religiosos que não estão entendendo o que é essa libertação. Tem até no meio espiritualista fala que não existe libertação de nada. Teve até um. Libertar de quê? Eu preciso ser liberto de quê? Entende, pessoal? Porque não entende. Então, é preciso começar a estudar e entender sobre isso, tá? Então, a gente viu que os sinais e a característica daquele que está no caminho da espiritualidade, que é mudança na relação com o mundo, separação de dogma e ideologia das religiões e solução mágica, desprendimento do desejo do ego e do mundo, autoconhecimento, pratica oração e meditação e leitura da escritura, autocuidado, ação e benefício do outro. Então, essas são os sinais de que uma pessoa está no caminho. Aí ele fala, e como trilhar o caminho da espiritualidade? Silenciar a imaginação. Então, você começa a praticar meditação para silenciar sua mente, né? Ser mais observador, ser grato pela oportunidade, ser grato a Deus, né? Usar a mente como potencial criativo, não como potencial aí destrutivo, né? Para você. Abrir os olhos e a mente para ver o céu da unidade. Então, abrir os olhos espiritual para você ver essa unidade do espírito, tá? Ao que mais, pessoal? A gente viu na primeira parte, olhar para o mundo curando de equívocos e erros. Então, você vai curar, olhar para o mundo para curar de equívocos e erros. Então, esse vídeo que eu estou gravando aqui é para curar você aí dessa espiritualidade que são faladas aí, tá? Para você entender o que é o que é o caminho da espiritualidade. Porque tem muitos que pensam, porque está em um grupo religioso, ele pensa que está no caminho da espiritualidade. E não é verdade. Tá? Aí o que mais? Perceber que o amor de Deus é o ponto de encontro, tá? Tem que ter o amor de Deus. Explorar e crescer as crenças e valores emocionais elevados. Então temos que explorar esses níveis de emoções, valores e crenças, né? Tornar-se mais consciente das ações e do impacto no mundo. Então, tomar consciência de que sua ação vai ter um impacto no mundo. Você vai lançar uma energia. Aí, se você lança uma energia negativa, qual é o impacto que vai ter no mundo? É você tomar consciência disso. E eu falei ontem, né? Que sobre a energia do carnaval, o que é que você está pensando é o que você está lançando no mundo. É por isso que as pessoas estão tendo um impacto.
Olha aí a maioria das pessoas. Está tendo impacto positivo ou negativo? É claro, pessoal. É claríssimo, tá? Aí o que mais que a gente viu? A gente viu que o caminho não é um abandono de tudo, né? Da profissão, da família. O caminho da espiritualidade é escolhido com consciência e começa a aceitar o fato de que você não está vendo a realidade, a verdade. Tá? Aí a gente viu que ele diz que o mundo que você não vê não existe. Ele fala que é uma expressão de cada um que acredita, compõe a estrutura mental interna da pessoa, que é refletida no que vê como externo. Aí ele fala, assim o caminho da espiritualidade leva a gente ver o mundo como realmente ele é. Então, o caminho da espiritualidade vai levar você a ver a realidade como é. Isso é importante e a gente às vezes não quer ver. Às vezes a gente quer viver aí no mundo de ilusão que a Matrix coloca. Porque a verdade, pessoal, às vezes não é boa também. Tá? É difícil, então você tem que ter estrutura emocional. Tem que trabalhar aí seu pensamento em relação a isso. E ele fala, como é que se diz? Ver o mundo e a visão real do mundo conduz você a uma visão correta sobre você. Então, você vai conhecer quem é você. Que você não é esse corpo é só um veículo do seu espírito, da sua consciência. Então, quem está no caminho da espiritualidade, ele entende isso. E é preciso entender isso, porque senão você fica atrelada ao ego, ao corpo, e você cai no engano da ilusão. Quando você deixar o corpo, tá? Que vai deixar, uma hora a gente vai deixar, você vai ficar presa aí nessa realidade, porque você está tão presa à matéria. Ah, é tudo meu, isso é meu. Depois você vai ver o que é seu, que não é nada seu, tá? Aí ele fala, independente de cada um pensar sobre todas as coisas dentro dela, do mundo, e sobre si, há uma verdadeira correspondência da realidade do que de fato existe. Então, é a sua essência, essa é a sua verdadeira realidade. Aí ele fala, por isso o caminho da espiritualidade é um caminho realista e objetivo. Evoluir espiritualmente é, portanto, abandonar a imaginação e passar a ver e viver a partir do que é. Então, é viver no aqui e no agora. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. O que é viver no aqui e no agora. Então, é você viver aqui no aqui e agora. Porque o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo. Então, ver o que é que a gente tem que fazer aqui, melhorar a realidade aqui, a gente tem que ver isso. Tá? Aí ele fala, assim a busca pela espiritualidade não pode nos prejudicar. Então, a espiritualidade nunca veio para prejudicar. Não devemos mas devemos nos ajudar a ser cada vez livre. Então, a espiritualidade veio para a gente ser livre no espírito. Da matéria, ser livre dessa matéria, do ego, né? E ser os senhores do nosso destino. Então, a gente conduzir o nosso destino, aquela nossa missão que a gente veio fazer. Mas o que aconteceu com a gente, pessoal? A gente encarnou aqui e está sendo enganado pela Matrix. E esquecemos a nossa missão, que é que a gente veio fazer aqui. A gente ficou preso à matéria, está presa a muita coisa, ao ego, ao sofrimento. A gente está preso e não consegue colocar a verdadeira espiritualidade. A gente está perdido. Então, aquele que está no caminho, ele tem que ser livre da matéria e do ego, tá? Aí a gente viu que ser livre, senhor do destino, não foi? Foi aqui que a gente parou. Segunda parte. Na verdade, nunca seremos felizes.
se nós deixarmos dominar pelo egoísmo. Então, se a gente ficar preso no ego, que egoísmo vem do ego, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai ser livre. A gente nunca vai deixar de ser dominado pelo ego. Então, a gente não vai encontrar felicidade e nem a liberdade dos. Está preso, a gente está preso. E tem muitas pessoas presas. Até pessoas que estão no grupo, ele está presa pelo ego dela. Tá? Por quê? Porque a matriz religiosa não trabalha esses conceitos. Tem na Bíblia, tá? Advertência na Bíblia falando, mas não coloca isso em prática. Tá? Aí ele fala, a liberdade é um sonho duro a ser conquistado, que vai exigir muito de nós. Então, por isso que o sonho da liberdade, todo mundo quer liberdade. Liberdade, eu quero liberdade. Mas que liberdade é essa, pessoal? É você de estar no carnaval aí, descendo, subindo aí, isso que é liberdade? Entende? O engano que foi colocado na mente das pessoas. Pessoas pensam que liberdade... A liberdade é você dominar esse ego do desejo. Isso não lhe deixar dominar. Isso que é a verdadeira liberdade. É a verdadeira libertação. É a do ego. É o que Cristo veio fazer para a gente se libertar. Para a gente voltar para casa, se libertar, encontrar o caminho. Cristo fez o caminho, né? Deus enviou Cristo como caminho, libertar a gente dessa roda de sansara, e a gente evoluir espiritualmente e voltar para casa. É esse o trabalho que a gente tem que fazer, que é o processo de a gente estar no caminho da espiritualidade. Entende, pessoal? Eu tenho que explicar. Tem até espiritualidade que diz que não existe liberdade, não existe libertação. Não existe isso, tá, pessoal? Ele pensa que libertação é libertar do espírito, do demônio, tá? Eles acham que libertação é isso, tá? Que muitos grupos religiosos passaram isso, tá? Tá, pessoal? Mas não é. A verdadeira libertação é essa, é da consciência, do seu espírito tá livre. Aí ele fala, essa liberdade do egoísmo nos leva à verdadeira espiritualidade do amor. Então, a liberdade do egoísmo, então, a libertação do egoísmo, vai nos levar à verdadeira espiritualidade. Se a gente não se libertar desse egoísmo, a gente verdadeiramente não está na espiritualidade, não está no caminho da espiritualidade, no caminho da espiritualidade do amor de Cristo. A gente está fora. Fora! Você tá? Você pode estar onde você estiver aí. Irmão, eu estou aqui num grupo. Você pode estar onde você for. Ah, eu escuto fulano de tal. Você pode escutar qual famoso aí, qual pregador. Você pode escutar aí. Mas se você não tem essa libertação do egoísmo, tá? Não trabalha essas coisas aí em você, você não vai levar você à verdadeira espiritualidade do amor. Tá fora. Tá vibrando em outra coisa aí, tá? Menos no amor de Cristo, na espiritualidade, tá? Aí ele fala, viver em dimensão do amor é estar na espiritualidade autêntica e vital. Então, é claro, pessoal, é o espiritual, o texto, tá? É bem claro. Então, ele fala, viver na vibração e na dimensão do amor, então, do amor de Cristo, o amor de Deus, você vive nessa vibração, é estar na espiritualidade. Então, você está na espiritualidade autêntica, então, autêntica, verdadeira. É vital. Isso é vital para que você, o seu espírito, entre nessa dimensão, nessa vibração. É uma coisa vital para o seu espírito. Aí ele fala assim, o caminho da verdadeira espiritualidade é um processo de libertação interior.
Então, o caminho da espiritualidade, né, da verdadeira espiritualidade, é um processo de libertação interior. Então, essa libertação do ego. Entende qual é a libertação que Cristo está falando ali? E os fariseus não entenderam. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê? Livre do ego, livre de estar preso aqui na roda de Sansara, livre de você estar aqui, de você voltar para casa. Tá? Por isso que tem até um desenho, né? Que é Mestre dos Magos. Eu assistia. Então, o mestre lá dos magos falava para o jovem que estava perdido. Ele estava querendo voltar para casa. Ele disse: a chave está no seu coração. Tá? Então ele caiu na realidade, vivia. Ele disse: eu quero voltar para casa. Então aparecia vários monstros. Era um desenho que eu assistia frequentemente, tá? Mestre, como é que se diz? Tinha o mestre dos magos, né? Os jovens estavam perdidos aqui. Então ele fala sobre isso. Então é um processo de libertação interior. Então, o processo que a sua consciência se liberta desse ego inferior, que é o eu o egoísmo, tá? Ele fala, no qual tudo está debaixo do poder da nossa liberdade e nada mais poderá nos impedir de sermos livres de nos agir. Então, quando a gente se libertar, tiver essa libertação interior, tá? A espiritualidade, a gente trabalhar, a gente verdadeiramente vai ser livre, como Cristo falou. Então, quando você entrar na conexão, na energia crística, a energia de Cristo, verdadeiramente seu espírito, sua consciência vai ser livre do apego do ego, das coisas do ego. É por isso que ele falou lá na frente, não foi? Ele falou lá, ó, que como é que se diz? A pessoa que tem a característica, ele tem um desprendimento do desejo do ego e do mundo. Então, a pessoa tem um desprendimento disso. Ela não está presa mais. Tá? O que mais, pessoal? Ser livre de nos agir. Aí ele fala, assim o caminho da espiritualidade é um estilo de vida pautado pelo evangelho que visa imitar a pessoa de Cristo. Então, a gente tem um referencial de espiritualidade que a gente tem que imitar. Tá? Então, é através do evangelho que Cristo trouxe, das instruções dessa espiritualidade que a gente tem que se pautar. E a gente tem que imitar. Né? Até o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, porque ele estava procurando imitar o que Cristo fez, para entrar na mesma frequência. Então, além de Cristo vir nos ensinar, vir nos libertar e nos salvar a nossa consciência, ele veio também nos ensinar, mostrar um referencial daquela energia crística da evolução espiritual. E a gente tem que entrar nessa frequência aí, tá, pessoal? Senão a gente está fora da espiritual. É pautada na vida que visa imitar a pessoa de Cristo. E quando podemos ser sinceros na nossa caminhada. Então, quando a gente entra com sinceridade, tá? Sem sinceridade, pessoal, sem humildade e sinceridade, né? E até empatia, você não entra nesse caminho da espiritualidade. Não pode, pessoal, tá? Porque Cristo, por isso que ele disse, vinde todos que estão cansados sobre e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, pessoal, você que quer entrar nessa energia aqui, se conectar com essa Cristo, com essa energia crítica,
Você não pode ser egoísmo, arrogância, ter essas coisas, tá? E eu vejo muito aí, tá? E digo, essa pessoa não é conectado com a espiritualidade. Ele não está no caminho de Cristo, mas está aí enganando muitos aí, tá? Eu sinto muito, tá? Não pode, porque se ele está conectado com a energia de Cristo, tá? Ele está conectado, ele vai ter que ser humilde, porque Cristo é humilde e sincero. Ele diz a verdade. Cristo não fala mentira, tá? E ele vai ter que ser isso. E vai ter que ter amor ao próximo, empatia pelo próximo. Então, não pode acontecer se não acontecer isso. Tem que ser sincero na nossa caminhada. Então, a gente tem que ser sincero. Aí, pessoal, a pergunta que não quer calar. Será que a Bíblia fala sobre o caminho da espiritualidade? A Bíblia, Cristo já é o caminho da espiritualidade. Cristo é o centro da. Por isso que tem aqui alguns aqui, tá? No meio da espiritualidade, uma espiritualidade aí sem Cristo não existe, tá? Cristo é o centro da espiritualidade. Então, todas as energias leva toda a gente leva para o caminho dessa energia crística, tá? A energia de Cristo. Então, se você não se conecta aí, você tá fora. É outra espiritualidade, é outra coisa aí, tá? Até se juntando com um espírito aí de frequência baixa. É o que acontece no meio da espiritualidade aqui, tá? Meios espiritualistas aí, tá? Invocando aí cada espírito aí que não tem nada a ver com essa energia que a gente é energia crística. Tem aqui, pessoal, tá? Um engano, não é só no meio aí da matrix. Então, a matrix religiosa entrou também no meio da espiritualidade, que não estão se conectando a essa energia crística. Então, estão perdidos na espiritualidade, tá? Ele tem que vir falar essa verdade aqui, tá, pessoal? Sinto muito, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala, pessoal? Tá? Sobre o que é esse caminho da espiritualidade. Vamos ler. João 14, versículo 6. Cristo, né, respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, pessoal, é o caminho que Deus colocou para que todas as consciências se conectassem a esse caminho. Agora, esse caminho é como os evangélicos falam que é o caminho da igreja dele, a igreja católica também, aí vem os espíritos também falam que lê essa passagem, o caminho é o caminho lá do centro espírita. Aí algum espiritualista vem ler esse versículo e diz que não, esse caminho é o caminho aqui da espiritualidade. Então, é o caminho da espiritualidade, mas é o caminho para a sua consciência. Porque nesse caminho, ele fala, eu sou o caminho, então, Cristo vai ser o caminho para a sua consciência. A verdade, então, nesse caminho vai ter verdade e vai ter vida para a sua consciência. Ninguém vem ao Pai, então ninguém vem ao Pai, se não passar por mim, se não, a não ser por mim, se você não passar por esse caminho. Então, não é possível você ir ao Pai, o Pai é Deus, a consciência maior, né? A fonte. Então, você não vai à fonte se não passar pelo caminho que é Cristo. É claro, pessoal, é claríssimo. Eu não sei porque vocês estão errando, tá? Porque vocês estão pensando que esse caminho, os evangélicos mesmo colocaram na mente, que é o caminho lá da igreja dele. Não tem nada a ver com isso. E isso é esse caminho da espiritualidade que eu estou falando aqui. É um caminho da sua consciência. Não tem nada a ver com o caminho de igreja nenhuma aqui. Tá? Eu sinto muito, tá? E eu venho aqui para tirar essa nuvem negra aí, que eu sei que tem no meio aí, tá?
tanto espiritual como no meio evangélico, é uma confusão só, tá, pessoal? Aí ele fala, a Bíblia fala, Deuteronômio 5, 32 e versículo 33. Vamos ler aqui, pessoal. Por isso, tenha cuidado de fazer tudo que o Criador lhe manda. O Senhor Deus ordenou a vocês não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês, para que tenha vida, tudo vá bem com você e seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posse. Então, pessoal, veja bem o que lá em Deuteronômio Deus já estava falando para aquele povo, né? Que era o povo ali de Israel. O que é que ele já estava falando? Existe ali um caminho que Deus criou, tá? Que ele disse, o Criador, o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, se você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, qual é o caminho que você fica? Você não vai para um lado aqui, né? Para a direita e nem para a esquerda. Aonde é que você fica? O caminho do meio. Então, é o caminho do equilíbrio. É esse caminho que você tem que ficar. Para quê? Ele fala, ande sempre pelo caminho que o Criador, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida. Então, nesse caminho do meio, então, é o caminho agora que Deus estabeleceu. Cristo é o caminho do meio, é o caminho que você tem que andar, que você tem vida. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Então, nesse caminho você tem a verdade e tem a vida. Tudo vá bem com você e seu dia. Então, já desde o lado do povo de Israel, Deus já tinha dado a ordem do caminho do meio, que era Cristo. Fique aí. Não saia, não vá para a direita nem para a esquerda. Tá? A Bíblia fala, né, pessoal? Para vocês perceberem o engano que está por aí, tá? Aí, Salmo 37, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, pessoal. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então, é claro, né, pessoal? É claro, mas vamos entender aqui. Então, entregar o quê? Entre nesse caminho. Entre nesse caminho. É o caminho do meio, é o caminho que Cristo... É o caminho da espiritualidade. Caminho do equilíbrio. Entre nesse caminho, né, do Criador, de Cristo. Confia nele. Então, quando você entrar, você tem que confiar, pessoal. E ele agirá nesse caminho. Ele deixará claro como alvorada, então, aquela clareamento, a alvorada, né? Que você é justo. Então, você está no caminho justo. E como como o sol do meio-dia. Então, porque você está brilhando, pessoal. Nesse caminho, você está no processo de iluminação. Você está saindo da ignorância e está se iluminando. Então, você está como o sol. Você vai brilhar como o sol. Como o sol do meio-dia. Nossa, o sol do meio-dia é forte, tá, pessoal? É quente e é forte, né? Que você é inocente. Então, que você está no caminho, você é inocente. Você está brilhando como o sol. Você está no processo do caminho da iluminação. Então, é o crescimento, a expansão da consciência. Saindo da ignorância, tá? O que mais, pessoal? Aqui
Aqui você não vai ficar enganado, tá? Salmo 25, versículo 8 até o 10. Vamos ler aqui, pessoal. Bom e justo é o Criador. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Então, o Criador, Deus, né, mostra o caminho aos pecadores. Esse é o caminho. Então, você tem que entrar aí. Mas o que é que as pessoas... Não. O que é que ela escolhe? Por isso que Deus de lá coloca o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe. Então, quem é que vai escolher? A sua consciência. Toda vez que você escolhe uma frequência baixa, pessoal, você está escolhendo o caminho da morte espiritual. Quando você escolhe um caminho de fazer o bem, do amor, de elevação, você está escolhendo o caminho da vida. É claro, pessoal, tá na nossa cara, tá na nossa cara estampada aqui, ó. Tá na nossa cara, tá? Só vê que não quer, tá? Então, o que é que ele falou? Ele disse: bom e justo é o Criador, né? Deus, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz o humilde na justiça e lhe ensina o seu caminho. Então, aquele que é humilde vai conduzir ele nessa justiça aí. Por isso que diz lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cristo fala lá. Tá? Então ele diz que conduz o humilde na justiça e ensina o seu caminho. Ensina seu caminho. Todo o caminho do Senhor são amor e fidelidade para com que cumpre os preceitos da sua aliança. Então, todos aquele que entra no caminho está cumprindo os preceitos, está andando de acordo com a espiritualidade, com o amor, com fidelidade, né? Cumpre o preceito da sua aliança. Então, todo aquele que está assim, ele está no caminho da espiritualidade, o caminho de Cristo, o caminho do meio. É claro, tá, pessoal? Claríssimo, né? O que mais, pessoal? Tem mais? Tem aí. Eu tinha muito versículo, eu só tirei esse para não levar aqui a tarde toda, tá? Aí, Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, ó, o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, o salmista, né, ele está mandando ensinar o caminho. Ensina aí, para eu não sair desse caminho aí da espiritualidade, para que eu ande na tua verdade. Então, por quê? Nesse caminho da espiritualidade, do que é de Cristo, o caminho do meio, você viu lá o que Cristo falou. Eu sou o caminho, a verdade. Então, nesse caminho tem verdade. Então, você vai andar na verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que não se desvie do caminho, para que eu tema o teu nome. É claro, tá? Claríssimo. Aí, Provérbio 10, versículo 17. Quem escolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Então, nesse caminho existe a disciplina espiritual, coisas que a gente tem que fazer para a gente estar nesse caminho. A frequência. É porque é uma frequência, tá? E a gente tem que estar nessa disciplina, andar nessa frequência para a gente estar nesse caminho. Por quê? A qualquer momento a gente pode sair desse caminho, tá, pessoal? Quando a gente vai escolhendo o engano, o erro, a gente sai do caminho de Cristo. Porque o caminho de Cristo é o caminho de verdade, não é caminho de engano. Então, todos os caminhos que tem engano aí, não é o caminho da espiritualidade de Cristo.
Não é. Está fora. Então, se você reparar, todos os grupos aqui tem engano aí, está fora da espiritualidade. Tá? Porque ele fala, o caminho é o caminho que leva à vida, né? Mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, então, quem ignora que está sendo repreendido para entrar no caminho da verdade, desencaminha os outros. Então, ele desencaminha ele e desencaminha os outros para o erro, o engano, tá? Porque se não existe verdade, tem engano, tá? Por isso que às vezes aqui eu tenho que falar algumas coisas que às vezes não é bom para os nossos ouvidos, tá? E principalmente esses que estão aí, grupo religioso no meu canal, não é bom para eles ouvir isso aí. Às vezes tem uns que ficam até irritados comigo, tá? Tá me querendo até pegar para me dar um murro na cara. E... Pelo amor de Deus, o que é que eu fiz com essa pessoa, tá? Mas é assim, tá, pessoal? Pelo fanatismo da pessoa, a pessoa, muitos aí, tá? Pelo fanatismo, já mataram outros aí por causa do fanatismo, tá? E eu até gravei um vídeo falando sobre o que é o fanatismo espiritual. Tá aqui no meu canal, tá? Aí o que é que ele fala mais? Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, o que é que ele fala? Que tem muitos que criam o seu caminho, né? Pensando que aquilo ali é o certo, é o caminho do Senhor, é o caminho da espiritualidade. E não é. É o caminho dele. E está conduzindo, no final dele, vai conduzir à morte. Que morte é essa? A morte espiritual. Que é o quê? Que é, você já sabe que eu já expliquei aqui, né? Que é você estar separado de Deus. Você está separado da frequência de Deus, da espiritualidade mesmo. Você está afastado. Então, você vai conduzir você à morte, porque você está pensando que é aquele caminho que é o certo. Tá? Porque você está com a visão do ego, está sendo enganado aí, tá? Até por algum grupo religioso, ou você mesmo se auto-enganando, querendo acreditar que aquele caminho é o caminho ali da igreja, que é a verdade. Então, vai conduzir você à morte espiritual. Eu sinto muito, tá? Aí, Salmo 119, 101. Afasto Afasta o pé de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Então, para você andar nesse caminho da espiritualidade, da verdade e da vida que é Cristo, o caminho do meio, você tem que afastar o pé de todo o caminho do mal. Então, não pode fazer mal, tá, pessoal? Uma característica, um sinal daquele que está no caminho da espiritualidade, ele nunca vai fazer mal a outra pessoa. Nunca. Por isso que eu já falei um dia aqui, tá? Eu não vou fazer mal a você, tá, pessoal? Se meus vídeos não... vocês não escutarem o vídeo, tá tudo certo. Porque meu vídeo é para aqueles que querem essa verdade, aqueles que querem ouvir essas coisas, tá? Não é forçado. Aqui não tem a espiritualidade livre. Eu até já falei aqui, tá aqui no meu canal, o que é espiritualidade livre. Tá aqui, tá? Não é forçado, tá, pessoal? Mas quem entra nesse caminho, a característica dele é tirar o pé de todo o caminho mal. Então, pessoal, uma pessoa que eu vejo espírita falar que não tem nada não, ir para o carnaval, não tem nada não que vai trazer benefício para as pessoas. Então, tá querendo afastar o seu pé do mal ou tá querendo levar você para o mal? Tem um espírito aí errado aí, tá? Que não condiz com a verdadeira espiritualidade de Cristo, tá? Para obedecer a tua palavra. Então, aqueles que estão no caminho da verdade, ele obedece à palavra de Deus, tá? Palavra que traz ensinamentos espirituais para você andar nesse caminho, tá? Aqueles obedecem. Então, é uma característica
daquele que estão no caminho da espiritualidade. Ele afasta o pé do mal e obedece à palavra de Deus. Tá? Aí, pessoal, o que mais? Isaías 30, 21. Que você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Então, aquele que está no caminho da espiritualidade, ele tem que ouvir a voz da intuição, que vai dizer qual é o caminho que ele tem que seguir. Vai direcionar ele, tá? Então, você vai ouvir, então, ele falando lá para Isaías, né? Quer você se volte para a direita, quer você volte para a esquerda, então, você tem que ficar no meio. Não vá nem para a esquerda nem para a direita. Uma voz nas suas costas vai dizer a você: este é o caminho, siga. Então, siga o caminho do meio, o caminho de Cristo, o caminho do equilíbrio. É claro, pessoal. É claríssimo, tá? A Bíblia não erra, tá, pessoal? É a gente que erra, tá? Ela não erra, ela está instruindo a nossa consciência e qual caminho a gente tem que seguir. Agora, esse caminho é visível? Não, é o caminho da consciência, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 14, versículo 1. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, pessoal, aquele que está no caminho da espiritualidade, ele tem que seguir o caminho do amor. Então, ele não pode não estar em outra vibração, ele tem que estar no amor, pessoal. Não, se não, está fora da espiritualidade. Tem que seguir o amor. Como é que você segue o amor, pessoal? Cadê o amor para a gente seguir, Helene? Você está vendo que é uma coisa intrínseca da consciência que os apóstolos estão falando? Não é um caminho físico, um caminho de ir para a igreja, é um caminho de ir para um grupo religioso. Não é isso, pessoal. Então, ele está mandando a consciência buscar com dedicação os dons espirituais. O dom espiritual que está na sua consciência. Principalmente aquele dom de profecia. Então, de profetizar, de falar a palavra de Deus. Ensinar as pessoas sobre espiritualidade. Você tem que buscar esse dom, tá? Eu tive que buscar esse dom para poder estar aqui gravando agora vídeo para vocês, tá? Não foi fácil, tá, pessoal? Porque eu não queria estar isso, porque cada minhas condições, eu estava olhando essas coisas físicas, eu estava olhando tudo, tá, pessoal? Porque eu estava olhando a realidade. Não tenho condição, eu sou pobre, eu não, tá? Então, eu olhei isso e não estava olhando com os olhos da fé. Porque a dedicação, buscar dedicações espirituais, estava comigo, tá? Em eu trabalhar, em eu vibrar nesse amor, tá? Para que essa dom de profecia fosse exposto aqui para você. E é o que vocês agora se deliciam aí, né? Tem pessoas aí que agora não conseguem mais ficar sem ouvir um vídeo meu, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Isso prova que ainda eu não estou desviado, tá? Na hora que eu me desviar aí, por favor, me avise. Aí, aí ele fala, Jeremias 21, versículo 8. Vamos ler aqui, pessoal, tá? Mas é isso, pessoal. A gente é ser humano, tá? Se eu deixar entrar no ego, eu começar a fazer mal, começar a mentir para vocês, enganar vocês, pronto, eu estou desviado, pessoal. Porque esse não é o caminho da espiritualidade. Caminho de engano, caminho de enganar os outros, caminho de não vibrar no amor, sabe? Tá fora. Tô fora da espiritualidade, tá? Aí, Jeremias 21, versículo 8. Diga a este povo. Então, o que é que Deus está mandando falar para Jeremias?
E ele era um jovem, né? Jeremias era um jovem, profeta jovem. Então, Deus está mandando ele a casa. Jeremias, diga lá, diga a esse povo, assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. A dualidade, né, pessoal? Que a nossa consciência vai ter que escolher. E ainda Deus fala lá: espero que você escolha a vida. É o que Deus está esperando. Então, Deus respeita, deu esse livre-arbítrio de você escolher o caminho, porque você está no mundo de dualidade. Então, existe a vida aqui, o caminho da vida e o caminho da morte. Agora, pessoal, eu pergunto a você, o que é o caminho da vida? Quem que falou que disse que era eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem foi esse? Não é Cristo? Então, ele está mandando você escolher o Cristo, que é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Então, e ele fala, ponho diante de vocês, então, diante do povo, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Agora, qual é o caminho da morte, pessoal? Diga aí. Vocês sabem, né? A energia, frequência baixa, né? A energia lá baixa, você praticando aí as coisas mal. Você acha, então, de que morte ele está falando? Ele está falando da morte espiritual. Então, que é a morte de você estar separado dele, de Deus. Então, Deus mandou escolher. Você quer ficar comigo ou você quer ficar longe de mim? É isso que Deus estava falando. Jeremias, fala para esse povo, eles querem escolher a vida, estar perto de mim, ou eles querem escolher a morte, estar longe de mim? Porque se ele está longe de mim, ele vai morrer espiritualmente. Porque eu que tenho toda a vida. Da fonte que sai aqui de mim é que sai toda a vida. É isso que Deus está falando para Jeremias mandar falar. Escolhe, a sua consciência pode escolher. Então você pode ver a frequência, a energia que você quer se alinhar. Então, você quer se alinhar com energia evoluída ou com energia de baixa vibração? É você que vai dizer. As pessoas estão escolhendo aí, eu quero o carnaval, eu quero aqui essa energia. É a escolha dela. Tá tudo certo, mas vocês escolheram o caminho da morte da sua consciência. Eu sinto muito, tá? Mas todas as consciências vai ter que fazer essa escolha. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Você quer que eu corra para onde? Me diga aí. Bota aí nos comentários. Você quer que eu corra para onde? Tá certo, pessoal? Não tem para onde correr. Você vai ser confrontado a escolher. Então, cada atitude, cada ação que você toma aqui, você repare se é uma energia evoluída ou é uma energia de baixa vibração. É isso que é você estar desperto, então, para você escolher. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas esse é o caminho da espiritualidade. Senão você não entra nesse processo de expansão da consciência, de crescimento da sua consciência. Tá? Foi a pergunta que eu coloquei lá. Qual é? Cadê? Cadê, pessoal? Aqui. E como entrar nesse processo de crescimento? Como é que a gente entra? É a gente escolhendo fazer o bem, escolhendo o caminho da vida. Tá? O caminho do meio. Aí a gente entra nesse processo. E é um processo de despertar da consciência, tá, pessoal? Que a gente vai evoluindo. Quando mais a gente vai crescendo na nossa... A gente vai entrando na iluminação espiritual. Então, você vê que nesse caminho aqui, nesse vídeo aqui, pessoal, olha o que eu falei. Eu falei de libertação, salvação
iluminação, falei do caminho da espiritualidade. Então, falei de muitas coisas. Então, isso tudo é o caminho da espiritualidade. Tá? Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo vocês comecem a entender o que é o caminho da espiritualidade. Porque tem pessoas que pensam que se não está em um grupo, se não está de nada, você não está no caminho da espiritualidade. Não é verdade, tá? Caminho é intrínseco da sua consciência, tá? Que se você está com aquelas características, significa que você está no caminho da espiritualidade, o caminho do meio, o caminho da conexão com a energia de Cristo, o caminho com a frequência do amor, né? Da vibração do amor. Então, é isso aí, tá, pessoal? Isso que é o caminho da espiritualidade. Se não tá assim, tá fora, tá? Você pode estar em qualquer grupo, você pode ser, eu estou ouvindo pregador fulano de tal. O problema é seu. Ele não está ensinando você o caminho da espiritualidade? Tá? Tem que ver isso. Está ensinando o quê? Tá? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? Pela audiência aí que eu vi do vídeo passado aí. Obrigado aí, nossa. Tem nem 2 dias, tá? Já teve um belo de uma visualização, belo de audiência. Obrigado você. Obrigado àqueles que estão me ajudando aí, tá, pessoal? No Pix aí, tá me ajudando. Obrigado vocês, tá? A espiritualidade está usando vocês. E foi tanto que eu tive recurso para consertar aqui a minha bateria do meu celular. Por causa de vocês, tá, pessoal? Então, obrigado. Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!